que você acompanhe com bastante atenção. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos e depois de se casar, 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Queridos, hoje é o penúltimo episódio da nossa série A História do Menino, episódio de número 6, e o título do episódio de hoje: Criança Esperança. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, vem e nos abençoa, Pai. A Tua palavra, Senhor Deus, é tudo para nós, Senhor. Ela é o que nos sustenta, o que nos alimenta, Pai. Mas a Tua palavra, Senhor, e o Teu Espírito não fala nada para ninguém, Senhor. Então vem e faz arder a chama do Senhor dentro de nós, para que nós possamos entender a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Toma conta de nós, Pai. Toma conta desse momento, me capacita para falar para o Teu povo aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã. Alimenta o Teu povo nessa manhã, Senhor. É o que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Está começando mais um Criança Esperança, né? Mas esse Criança Esperança não é como Criança Esperança da Rede Globo. No Criança Esperança da Rede Globo, qual é a lógica da coisa? Você dá uma doação, e aí você pode satisfazer a esperança de uma criança. Na verdade, esse Criança Esperança de hoje é esse Criança Esperança que é o oposto daquele. Nesse Criança Esperança, é a criança que traz esperança para todo mundo. É a criança que atende às esperanças do mundo inteiro. Nós vimos no episódio anterior que o nascimento do menino e as circunstâncias do nascimento do menino revelaram a salvação que ele veio trazer ao mundo. Nós vimos que ele se fez gente como nós. Nós vimos que com o seu nascimento houve festa no céu e festa na terra, porque os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem o Senhor concede o seu favor. E vimos também que a salvação que esse menino trouxe era uma salvação que não era para ser guardada para si, que era para ser compartilhada, como os pastores que ouviram tudo aquilo, encontraram o menino e depois foram contando para todas as pessoas aquilo que tinham visto e ouvido. Hoje, nós vamos ver como essa salvação vem atender às esperanças de toda a humanidade e em toda a história. Nós vimos na narrativa de hoje 2 pessoas diferenciadas, 2 pessoas piedosas, 2 pessoas devotas, 2 pessoas que eram profetas. Um homem,
uma mulher, um de Jerusalém, outra da tribo de Asser, do norte de Israel, mostrando que homem e mulher de norte a sul encontram naquele menino tudo pelo que eles esperaram a vida inteira. E para que isso acontecesse, esse menino precisa se sujeitar à lei. E eu quero lhe convidar nessa manhã a perceber como esse menino traz esperança para mim, para você e para o mundo todo. Amém? Amém. O que é que o texto vai ensinar para nós? Que em Jesus se cumprem todas as esperanças. Em primeiro lugar, de obediência à lei. Repita comigo. Em Jesus se cumprem todas as esperanças de obediência à lei. Vamos começar no verso 21. Olha o que o texto vai dizer. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Qual é a observação que Lucas começa fazendo aqui na narrativa? O anjo tinha escolhido o nome do menino, eles puseram o nome do menino, mas fizeram isso no ato em que o menino foi circuncidado, apontando que o menino Jesus se submeteu à lei da circuncisão, exatamente como ela preceituava no 8º dia. É importante a gente parar para perguntar, qual é a importância da circuncisão de Jesus? Por que Jesus foi circuncidado? Na verdade, para entender isso, a gente precisa entender qual o sentido da circuncisão. Uma coisa que a gente não dedica muito tempo para estudar, porque é coisa da antiga aliança, a gente está na nova aliança. Se eu perguntar a maioria aqui qual é o sentido do batismo, vocês vão saber dizer. Mas se eu perguntar o sentido da circuncisão, poucos vão saber dizer, porque não é o tipo de coisa que a gente se preocupa muito em saber. Mas nesse momento é importante entender isso, tá? Como é que foi o estabelecimento da circuncisão? Na verdade, Deus estabeleceu a circuncisão no ato que ele foi fazer a sua aliança com Abraão. Em Gênesis capítulo 17, Deus, quando encontra com Abraão no momento para fazer aquela aliança, ele diz umas palavras com Abraão que resumem o que Deus esperava da pessoa de Abraão e dos descendentes que ele daria àquele. Ou seja, essa família, esse povo com quem ele teria uma aliança. Olha o que é que ele vai dizer. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí olha o que ele fala: ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E aí em seguida, no verso 2, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: Abraão, vem cá, eu vou lhe dar uma descendência, mas eu quero que você e essa descendência sejam separados para mim. Eu quero que esse povo seja um povo que anda segundo a minha vontade e um povo que é íntegro, ou seja, um povo que se afasta do pecado, um povo que retira o pecado na sua vida, um povo que quer viver a minha vontade. Aí olha que coisa interessante que Deus faz. Depois que Deus estabelece com Abraão o desejo de fazer uma aliança com ele, Deus vai estabelecer um sinal dessa aliança. No mesmo capítulo, lá mais para frente um pouco, ele vai determinar esse sinal da aliança. Joga aí, filhinha, por favor. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que foram comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Em que sentido a circuncisão pode simbolizar uma descendência consagrada, uma descendência separada do pecado? Na verdade, em todo sentido. Primeiro, pelo fato de ser no membro sexual, está implícito aí a ideia de descendência. E em segundo lugar, pelo fato de ser uma mutilação da carne, a ideia aí é de que o pecado estaria sendo arrancado da carne, estaria sendo arrancado
arrancado algo daquele povo, daquela descendência. Seria uma descendência consagrada, uma descendência separada, uma descendência que vive com o pecado arrancado da sua carne. A prova de que o sentido é esse, é que você vai ver várias vezes no Antigo Testamento, os profetas mandando o povo circuncidar o coração. Você lembra dessa expressão? Qual é a ideia de circuncidar o coração? Qual é a lógica disso, amigo? A circuncisão na carne é só um símbolo. Você precisa viver o que aquilo simboliza. Você precisa circuncidar o coração. Você precisa arrancar o pecado da sua vida. Você precisa tomar decisões na sua vida para mostrar que você faz parte desse povo consagrado, desse povo separado. Então, em outras palavras, quando um bebê com 8 dias ia receber a circuncisão, aquilo representava o quê? Que aquela criança fazia parte de um povo que teve o pecado cortado da sua vida. Um povo consagrado, separado para Deus. Por isso também, Paulo faz associação entre o batismo e circuncisão. Você lembra do texto de Colossenses? Abra aí o texto de Colossenses, por favor, filha. Olha o que Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Olha só. Nele também vocês foram circuncidados. Ele falando para os crentes. Crentes gentios, não crentes judeus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então, qual é a circuncisão que Cristo faz? Ir para o corpo da carne e arrancar algo dele, arrancar o pecado. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você creu, você teve a sua circuncisão espiritual. Ou seja, quando você creu, a velha vida ficou para trás, o pecado foi arrancado, e você passou a ter uma nova vida com o Espírito Santo de Deus. Uma vida consagrada para Deus. Quando você foi batizado, isso foi simbolizado diante da igreja. Você mergulhou e morreu para o pecado, morreu para a velha vida. Quando você saiu da água, o pecado ficou na água, porque você saiu para uma nova vida, amém? Essa é a ideia. Então, em outras palavras, no batismo, o pecado fica na água. Na circuncisão, o pecado é cortado fora. Esse é o significado da coisa. Aí, diante disso, entendendo o significado daquilo, a gente vê como o batismo de Jesus é especial. Como a circuncisão de Jesus é especial. Por quê? Porque Jesus não precisava se circuncidar. Ele não tinha pecado nenhum na sua carne. Não havia pecado para ser arrancado dele. Mas ao mesmo tempo ele foi circuncidado, porque nele a circuncisão alcançou sua expressão máxima. Por quê? Porque o coração dele era circuncidado. Ele nunca teve pecado no seu coração. Então, em outras palavras, a circuncisão que veio sendo realizada em toda a história de Israel, só encontrou a sua plena realização na circuncisão daquele menino, no menino Jesus. A circuncisão se cumpre em Jesus. Sensacional, não é não? Aí você percebe, a circuncisão de todo mundo era meia boca, porque o coração ficava sem circuncidar-se. Em Jesus a circuncisão se cumpre. Aí, em seguida, vem outra exigência da lei, a qual Jesus vai se submeter. O texto continua, a partir do verso 22, deixa eu tomar uma aguinha aqui, que eu estou empolgado. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Olha só, outra exigência da lei vai ser cumprida em Jesus, ainda bebê. Deus tinha estabelecido lá em Êxodo, capítulo 13, verso 2, que todo primogênito devia ser consagrado a ele. Como é que isso era feito?
você levava o primogênito lá no templo. Quando você chegava com ele lá no templo, você pagava um imposto de 60 gramas de prata. Você vai encontrar isso lá em Números capítulo 18, verso 16, tá? Você pagava lá um resgate de 60 gramas de prata, e a partir dali, aquele primogênito tinha sido consagrado a Deus. José e Maria não moravam em Jerusalém, como vocês sabem. Eles estavam em Belém. Eles foram até Jerusalém para fazer isso, para de lá ir para Nazaré, que era o local de fato onde eles moravam. E aí o que acontece? Para fazer essa viagem longa, eles aproveitam para fazer uma viagem só, para cumprir uma outra exigência, que era a purificação pós-parto da mulher. Também estava prescrita na lei. A mulher, quando tinha uma criança, ela era considerada impura. Ao 8º dia a criança era circuncidada, e depois da circuncisão ela esperava mais 33 dias, no caso dos meninos, para poder ir lá oferecer um sacrifício, um sacrifício de purificação. Então, ou seja, quando isso aconteceu, Jesus estava com 40 dias, tá? Eram 40 dias depois. E aí, resultado, por que isso é importante? Porque assim como a circuncisão, essa lei do primogênito também só encontrou seu pleno cumprimento em Jesus. Porque todos os primogênitos que foram consagrados para Deus, não viveram essa consagração o tempo todo. Pecaram várias vezes. Fizeram várias coisas que não agradavam ao Senhor. Mas de todos os primogênitos, esse foi o único verdadeiramente consagrado a Deus. Porque a vida dele foi perfeita, a vida dele foi sem pecado. Então, em outras palavras, essa passagem serve para dizer para mim e para você, que a esperança da lei em ser cumprida, a esperança dos judeus devotos, como Ana e Simeão, de fazerem a vontade de Deus, só pôde ser plenamente satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei. Queridos, é interessante quando a gente vê, quando Deus renovou a aliança de Abraão com Moisés lá no Sinai. Que lá Deus tinha dado já a lei escrita, né? Então aquele povo já sabia os termos que eles tinham que obedecer para poder andar na presença do Senhor e ser íntegros, como Deus falou para Abraão. E aí eu não sei se você se lembra da cena, mas quando as tábuas da lei estavam lá, Moisés leu toda a lei que Deus tinha dado para ele. E os representantes da nação disseram em alta voz: cumpriremos fielmente tudo que o Senhor ordenar. Aí no outro dia, no dia seguinte, Moisés leu de novo, e o povo disse de novo: cumpriremos fielmente tudo que o Senhor ordenar. Os anos foram se passando, e quase que todos os israelitas esqueceram dessa lei. A maioria não ligava a mínima para essa lei. Viviam seguindo o instinto do seu pecado. Mas sempre houve uma minoria fiel que queria cumprir essa lei, que queria fazer a vontade de Deus. Mas mesmo essa minoria fiel, vez por outra, recebia uma rasteira do pecado. Eles queriam satisfazer a Deus, mas não conseguiam. Em Jesus, Deus foi satisfeito. Hoje é a mesma coisa. Você quer agradar a Deus, você não quer agradar a Deus? Amém. Você não vive querendo fazer a vontade de Deus? Amém. Mas vez por outro o pecado não vai lá e não lhe dá uma rasteira. Vez por outra você não pensa o que é mal, não fala o que é mal, não faz o que é mal. Não é assim na sua vida, porque se não for, me diga que eu quero fazer uma estátua sua. Porque é assim na minha. Então, queridos, preste atenção. Não há esperança de cumprimento pleno da lei de Deus se não for na pessoa de Jesus. Ele foi perfeito, totalmente santo, totalmente justo. Nele a lei se deleita. Somente Ele é o Filho amado em quem Deus tem agrado. Portanto, a única maneira de você conseguir atender plenamente à vontade de Deus é crendo na pessoa de Jesus Cristo. Porque se você crê em Jesus, se você entregar a sua vida a Jesus, quando você comparecer diante de Deus,
Deus não vai ver o seu cumprimento da sua lei. Ele vai ver o cumprimento de Cristo da lei. O nome disso é justificação. O cerne da nossa fé. Então você precisa crer em Jesus. Você precisa confiar em Jesus. Não ache que Deus tem como se agradar plenamente da sua vida, se não for por meio de Jesus. Tem muita seita religiosa por aí afora, em que as pessoas depositam suas esperanças nelas mesmas. E estão indo para o inferno por causa disso. A nossa esperança de fazer a vontade de Deus está em Cristo Jesus. É nele. Somente Ele atende às esperanças de cumprimento da lei. Amém? Amém. Então, em Jesus se cumprem todas as esperanças de obediência à lei. Em segundo lugar, em Jesus se cumprem todas as esperanças de revelação no Espírito. Olha o que o texto vai falar a partir do verso número 25. Vamos ler primeiro do 25 ao 32. Olha só. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à luz de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O que acontece? Lucas agora, depois que Lucas narra tudo o que eles fizeram com Jesus, ele agora vai fazer um flashback de um acontecimento no ato em que eles chegaram com a criança. E deve ter sido uma coisa bem assustadora, né? Porque eles estão chegando ali, né? José e Maria. Quem eles eram? Ninguém. Pessoas simples, que ninguém conhecia, bem quietinhos ali para cumprir a lei, oferecendo seu filho. Aí de repente chega aquele homem que eles nunca viram. Oh, dá licença, pega a criança e começa a dizer essas palavras, né? Então uma coisa fenomenal, quem era esse homem? Lucas dá um currículo sensacional desse homem, né? Ele diz primeiro que esse homem era justo. No contexto do judaísmo antigo, isso significa alguém que conhece a lei de Deus e luta para viver a lei de Deus todos os seus dias, vive buscando viver essa lei. Em segundo lugar, ele era piedoso. A ideia de piedoso significa alguém devoto, um religioso devoto, aquela pessoa que praticava aquelas virtudes essenciais do judaísmo. Quais eram as virtudes principais do judaísmo? Oração, jejum e esmolas, tá? Então ele era uma pessoa de oração, era um homem de oração, era um homem que jejuava constantemente, era um homem caridoso. E aí, além disso, o texto diz que ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele vivia na esperança da chegada do Messias. Essa era a fé dele, essa era a vida dele. Mas além de ser esse judeu exemplar, de quebra ele era profeta. Porque o texto diz que o Espírito estava sobre ele. Na linguagem do Antigo Testamento, isso significa alguém que recebe revelação espiritual, recebe revelação profética. A prova disso é que o texto vai falar de uma dessas revelações. Qual foi essa revelação? Foi revelado para ele que ele não ia morrer enquanto ele não visse o Messias com os seus próprios olhos. Ele veria o Cristo. Então você imagina que todo dia aquele homem acordava pensando: será que é hoje? A espera da vida desse homem foi por esse dia. Aí, resultado, um belo dia, não sabemos onde ele estava, mas ele recebe uma orientação do Espírito para ir para o templo. Vai para o templo, vai para o templo. E ele vai para o templo. Aquele homem que recebeu a revelação que veria o Cristo, recebe uma revelação que deve ir para o templo. E quando ele chega no templo, recebe outra revelação, porque ele nem sabia quem era aquele homem, nem quem era aquela mulher, nem quem era aquele menino. Mas quando ele chega lá, o Espírito revela mais uma vez: esse é o Cristo. E aí ele pega aquele menino, levanta, e o que é que ele proclama sobre aquele menino? Que aquele menino será uma revelação. Por quê? Porque ele será luz para os gentios,
Ou seja, aquele povo que vivia nas trevas, aquele povo que vivia sem saber da vontade de Deus para a sua vida, teria uma luz acesa na figura daquele menino. Estava revelada ali a salvação para eles também. Simeão era um homem cheio do Espírito, era guiado pelo Espírito, recebia revelações do Espírito, mas ele percebeu que tudo que o Espírito tinha lhe dito na vida se resumia em uma verdade: Jesus é o Cristo. Toda a revelação é para mostrar aquele menino para ele, naquele momento e naquela hora. E aí o que acontece logo em seguida? Os versos do 33 ao 35. O texto vai dizer assim: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O que acontece, né? Depois do cântico de Simeão, José e Maria estavam assim, né? Ficaram espantadas com aquilo tudo. E aí, resultado, Simeão, suponho que devolveu o menino para a mão da mãe na hora, não sei, mas ele vira para Maria e vai dar umas palavras para Maria. O que ele vai dizer para Maria? Ele vai dizer: Maria, esse menino é tudo isso que eu falei, mas nem todo mundo vai ver isso nele. Ele não vai ser aceito por todos. Ele vai ser um sinal de contradição. Alguns vão se posicionar ao lado dele, mas outros se posicionarão contra ele. E Maria, preste atenção no que eu vou lhe dizer: uma espada vai atravessar a sua alma. Nossa, que palavras fortes, né? O que Simeão quis dizer com isso? Na verdade, os especialistas se dividem muito na interpretação dessa frase de Simeão, tá? Tudo depende do que ele quis dizer com alma, porque a palavra alma é uma palavra muito ampla na Bíblia. Na mentalidade dos hebreus, a alma era a nossa vida interior. Então, quando alguém fala em alma, pode ter em mente pensamentos, pode ter em mente emoções, pode ter em mente intenções, pode ter em mente um monte de coisa. E aí o que ele quer dizer? Na verdade, existem duas possibilidades mais plausíveis para o significado dessa frase, tá? Alguns, na verdade, essa é a interpretação mais tradicional. Alguns entendem que com alma aí, Simeão está se referindo à emoção de Maria, os sentimentos de Maria. Então o que ele quer dizer? Que Maria vai sofrer muito por causa daquele menino. Porque ela vai ver o seu filho sendo rejeitado, né? Por muita gente, e vai ver o seu filho sendo crucificado. Então, tipo assim, em outras palavras, ele está dizendo: mulher, se prepare que vai doer, você vai sofrer. Essa é uma possibilidade de interpretação. Mas existe outra possibilidade também. Pode ser que a alma aqui seja uma referência aos pensamentos de Maria, tá? E não às suas emoções. E aí qual seria a ideia? A ideia seria que a espada ia invadir a alma dela e ia dividir a alma dela. Ela ficaria com a alma dividida. O que é que significa? Até a própria Maria ficaria em dúvida. Até ela mesma teria momentos que estaria inclinada a crer no menino, mas teria momentos que estaria inclinada a não crer no menino. Ou seja, na própria vida dela, ela enfrentaria essa crise de fé que o mundo enfrentaria. Não seria tão simples para ela se posicionar. Ambas as interpretações são possíveis, tá? Eu acho a segunda um pouquinho melhor, por causa do contexto. A ideia... Você vê que o próprio Lucas fez a gente perceber a crise de fé de Maria no texto anterior. Você se lembra? Quando ele fala dessa questão e Maria pensava consigo mesmo, né? O que é que significa isso? Então, parece que isso é um tema que Lucas gosta de desenvolver no evangelho dele, esse desenvolvimento da fé de Maria. Mas assim, eu acho um pouquinho mais provável, mas ambas as interpretações são bem possíveis. Então, se você me perguntar: pastor, é uma coisa ou outra? A minha resposta para você vai ser: não sei. Tá? Então, assim, quando a gente lida com teologia,
Tem hora que a gente tem que dizer esse não sei, porque ele aparece muitas vezes em teologia. Mas o que é que importa aqui? O que importa aqui, na verdade, é o quê? O que importa é que toda a manifestação sobrenatural, toda a revelação do Espírito na vida de Simeão foi para dizer para ele quem era aquele menino. Esse mesmo Espírito está falando ao mundo quem é esse menino, mas nem todos ouvirão a voz desse Espírito. O mundo precisa assumir uma posição diante desse menino, porque esse menino é um sinal de contradição. Queridos, o ser humano sempre teve fascínio por revelações espirituais. Isso faz parte da natureza humana. Você vê quando você lê o Antigo Testamento, lá no início já tinha adivinhos, necromantes, pessoas assim, que traziam essas revelações espirituais. As pessoas procuravam gente assim naquela época. No Brasil também. Então, por isso que no Brasil está cheio de gente vivendo como cartomante, vidente, né? Então você vê lá, você está andando, tem lá uma placa, né? Mãe fulana de Babalorixá, e está lá o telefone, sucesso garantido, traz seu amor de volta, não sei o quê, né? Então, o mundo tem muito esse afã, né? O Espiritismo se popularizou muito no Brasil justamente por isso. Poxa, o cara está trazendo uma mensagem do Espírito, do além. Eu quero saber, eu quero conhecer. Quando você é criança, alguém lhe chama para fazer aquelas brincadeiras, né, de tabuleiro, que o Espírito vai dizer sim ou não. E aí você fica, tem uma atração mórbida por esse negócio. O ser humano é assim. Por que o ser humano é assim? Por que nós somos assim? Queridos, parece que existe lá no íntimo do ser humano a busca por uma verdade maior, a busca por uma revelação maior. E o ser humano parece que por instinto sente que essa verdade não pode ser conhecida por meios naturais. Essa verdade só pode ser conhecida por uma revelação especial. O que Deus quer lhe dizer nessa manhã é que essa verdade já foi revelada e essa verdade tem nome: Jesus Cristo. Ele é a verdade que você tanto busca. Ele é a resposta à crise mais profunda do seu coração. Tudo que já aconteceu na história de revelação foi para dizer que Jesus é o Filho de Deus, que você pode confiar nele, que quando você entrega a vida a ele, você pode ter certeza absoluta que nenhuma condenação há sobre você mais. Que quando Jesus voltar, você vai entrar com ele no reino de Deus para sempre. Essa é a maior revelação que você pode receber. Mas para isso, você precisa assumir uma posição diante desse Jesus. Porque a revelação está aí, mas muitos querem fechar os ouvidos a ela. Você já assumiu uma posição diante de Jesus Cristo? Você precisa assumir, porque deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus não tem conhecidos, Jesus tem amigos e tem inimigos. Não existe órfão espiritual no mundo. A Bíblia diz que ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. E você só pode ser filho de Deus por meio de Jesus Cristo. A adoção divina só vem por meio do que Ele fez por você na cruz. E você precisa crer e se posicionar. Então, queridos, em Jesus se cumprem todas as esperanças de obediência à lei, de revelação no Espírito e, por último, de sentido nas religiões. Por favor, vamos dizer os três, por gentileza. Em Jesus se cumprem todas as esperanças de obediência à lei, de revelação do Espírito, de sentido nas religiões. Versos do 36 ao 40 para encerrar o texto. Olha o que é que vai dizer. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite.
tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha só, Lucas já tinha mencionado a presença daquele profeta, homem do sul, né? Agora, vai surgir no cenário uma profetisa, mulher do norte, lá do reino do norte, da região da tribo de Asser. Por que Lucas acha importante registrar a origem da tribo dessa mulher? Porque se você prestar atenção, ele não fala da tribo de Simeão, né? Então parece que isso tem alguma importância, e para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho na história de Israel. Se você já leu o seu Antigo Testamento atentamente, você vai lembrar que houve um momento na história em que a nação de Israel foi dividida. Quando Salomão morreu, seus filhos entraram numa briga por poder, e aí o que foi que aconteceu? 10 tribos se uniram ao norte, tá? E que estabeleceram um reino do norte chamado Israel, com capital em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, se uniram ao sul, com capital em Jerusalém, e deram o nome daquilo de reino de Judá. Então a tribo de Asser, da profetisa Ana, era uma das 10 tribos do reino do norte. Se você der uma olhada na história de Israel, você vai perceber que logo no início o Israel do norte se afastou do Senhor. Se afastou do Senhor por quê? O rei do norte, na época Jeroboão, ele percebe que havia um problema sério daquele povo estar descendo para o sul para adorar no templo em Jerusalém. Podia ser que nessas descidas eles se tornassem fiéis ao rei do sul. Ora, ele tem que ir para o sul, Deus está no sul, então de repente eles podiam se tornar fiéis ao Deus do sul. Ele, não, isso não pode acontecer. E aí qual decisão ele tomou? Criou vários templos, criou vários altares a todos os deuses que existissem, para que o povo pudesse fazer o seu culto lá em cima e não tivesse que descer. Isso fez com que eles se afastassem do Senhor muito rapidamente. Foi um povo que se distanciou. Você entende agora por que a intriga dos judeus com os samaritanos? Samaritano era justamente esse povo do norte, um povo que se afastou de Deus, judeu vira-lata, que se misturou com a adoração a outros deuses, e os judeus do sul se achavam puros diante deles, e não queriam se misturar com eles. O que acontece? Ana era uma samaritana, por assim dizer, uma pessoa do norte, mas que não se rendeu à apostasia do seu povo, manteve-se fiel à fé de Israel, adorando no templo em Jerusalém. E, meus queridos, se tornou um modelo de uma mulher religiosa que, na minha opinião, acho que na história não teve outra religiosa nesse nível. Porque olha o que o texto vai dizer. Lucas acha importante enfatizar que ela era muito velha, muito idosa. Engraçado é o jeito que ele fala isso no grego. No grego, se você fizer uma tradução literal, diz que ela era avançada em anos nos seus muitos dias. Então, assim, né? No grego, aparece o número 84, mas existem 2 possibilidades de tradução. Pode ser que 84 seja a idade dela, mas pode ser que 84 seja o tempo dela viúva, tá? Pode ser que ela tenha 84 anos como viúva. Porque, o que é que o texto diz? O texto diz que ela casou, né? E que com 7 anos de casada, o seu marido morreu e ela se tornou viúva. Se ela casou, como a maioria das moças de Israel do seu tempo, na faixa dos 14 anos, então aí na base dos 22, 23 anos, ela já estava viúva. O que é que chama a atenção na vida dessa mulher? Ao que Lucas dá a entender, ela preferiu não casar novamente. Preferiu se dedicar ao Senhor. E o texto diz que ela nunca deixava o templo. De dia e de noite essa mulher vivia na igreja orando, jejuando todos os dias.
por pelo menos 62 anos, mais ou menos. Que foi mais ou menos, se 84 foi o seu tempo de idade, então ela devia ter pelo menos uns 62 anos de viuvez. Então, queridos, Ana é o exemplo do ápice de uma pessoa religiosa, do ápice de uma pessoa devota, piedosa, de oração. A vida dela era exclusivamente para orar, exclusivamente para ir para a igreja. Você conhece alguém que vai para a igreja todo dia? Pronto. Pensa aí, uma pessoa desse jeito. E de quebra, era profetisa, tinha revelação profética também. Uma pessoa sensacional, mas o que é que acontece? Está ela indo para o templo mais uma vez, para viver a sua religião. E ela dá de cara com aquele menino. E quando ela encontra aquele menino, toda a religião da vida dela encontrou sentido naquele menino. E aí o que foi que ela passou a fazer? Falar daquele menino para os outros israelitas, que esperavam o Messias. Então toda a religião da vida dela fez sentido no momento em que ela encontrou aquele menino. Queridos, religião é outra coisa inerente ao ser humano. Se você for estudar a história da humanidade, todos os tempos, todas as culturas, todos os povos tiveram religiões. Sempre. Há uma necessidade do ser humano encontrar com uma divindade a qual ele adore. Faz parte da sua natureza. Até os ateus são adoradores. Adoram seus pensadores, adoram suas filosofias e adoram a si mesmos. Então faz parte da nossa essência procurar um Deus para adorar. Quantas pessoas não realizaram peregrinações à Aparecida, na busca por essa divindade? Percorreram o caminho de Santiago da Compostela, viajaram para a Meca, visitaram templos budistas, templos hinduístas, saíram daqui para o Nepal, para algum lugar, para tentar encontrar essa busca pela divindade. Aqueles templos que tem aquelas rodas de madeira grandes, com orações escritas, e as pessoas acreditam que girando aquela roda, a oração está indo para a divindade. E quantas pessoas não giraram, e giraram, e giraram, e giraram, e giraram, e giraram aquelas rodas, num afã de encontrar com a divindade. Só existe uma forma, só existe uma maneira de todo sentimento religioso da humanidade encontrar o seu sentido: Jesus Cristo. Religião é você fazer um monte de coisa para chegar até Deus, mas sempre carregar o sentimento de que não fez o suficiente. Jesus não. Jesus é o que Deus fez para chegar até nós. E o que Ele fez é suficiente. Nada do que você faz pode te levar até Deus. Se a sua prática religiosa não for centrada nesse menino, a Bíblia que você lê não vai ter sentido. Ou o livro sagrado que você busca não vai ter sentido. Ou os ritos religiosos que você pratica não vão ter sentido. Jesus é o centro da Bíblia. A oração é em nome de Jesus. A melhor canção que você tem para cantar é que exalte a Jesus. A justiça que você pode ter para oferecer para Deus é a justiça que você recebe pela fé em Jesus. O melhor discurso que você pode dizer para alguém, quer seja um indivíduo, quer seja um auditório, é falar de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nele faz sentido ter religião. Fora dele, não há sentido algum. Então, queridos, em Jesus se cumprem todas as esperanças de obediência à lei, de revelação do Espírito
e de sentido nas religiões. Encerra-se aqui o Criança Esperança. Mas você precisa sair daqui mantendo a esperança nessa criança. Viva centrado em Jesus. Se você ainda não entregou, entregue sua vida a Jesus. Receba Jesus como seu Salvador pessoal. E aí você vai poder ter a certeza de que as suas esperanças não são em vão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, para nós orarmos nesse momento. E eu preciso perguntar se nessa manhã há alguém que ainda não tomou a decisão de entregar sua vida completamente a Jesus. Ainda não teve coragem de se posicionar. Até gosta, até acha legal, mas ainda não se firmou. Se há alguém no nosso meio que ainda não fez isso, e você quer fazer isso agora, entregando a sua vida a Jesus, eu quero orar por você. E para eu ver você orar por você, por favor, levante sua mão. Você que diz assim: pastor, ore por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Temos alguém nessa manhã que ainda não fez isso? Se você estiver nos assistindo agora pela internet, você também pode fazer. Aí na sua casa, aí onde você estiver, você assume agora uma posição por Jesus Cristo. E depois procura a gente. Se você mora aqui em Mauá, vem aqui. Se não, procura uma igreja próxima da sua casa. Manda uma mensagem, deixa um comentário, que a gente vai procurar você. Mas se você está aqui, presente nessa manhã, foi por acaso que Deus lhe trouxe, não. Ele lhe trouxe porque Ele queria recomeçar a sua história. E recomeçar a sua história do lado dEle, para valer a pena. Para que as suas esperanças sejam satisfeitas no menino Jesus. Se você quer nessa manhã entregar sua mão, entregar sua vida a Jesus, levante sua mão que eu quero orar por você. Temos alguém nessa manhã que ainda não fez isso, reconhece que não fez ainda e quer ter coragem para fazer o que vem adiando. Amém. Deus abençoe você, meu querido. Temos mais alguém nessa manhã que quer entregar sua vida a Jesus, se posicionar, recebendo Jesus como seu Salvador pessoal. Reconhece que ainda não fez isso, mas quer hoje definitivamente fazer. Levante sua mão que eu quero orar por você. Você que ainda não levantou sua mão e quer fazer isso agora. Vamos orar nesse momento. Pai querido, quero te agradecer, Senhor. Louvar o teu nome porque o Senhor trouxe essa palavra para as nossas vidas, para nos fazer perceber o quanto esse menino é o centro de todas as coisas, Pai. Pai, faz desse Natal diferente de todos os que nós já vivemos, Pai. Faz esse Natal mais do que todos os outros centrado no menino Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida desse homem que o Senhor escolheu para trazer aqui nessa manhã. Que o Senhor marcou um encontro com ele e nessa manhã ele resolveu se posicionar. Quero te pedir que o teu Espírito esteja habitando nele, ajudando em cada passo. Obrigado, Senhor, porque a gente frequenta a igreja por muito tempo, mas nem sempre a gente realmente teve coragem de se posicionar. E eu louvo o teu nome pela vida desse teu servo que agora já faz parte da família do Senhor definitivamente, Pai. Derrama graça. Não permite que nenhuma cilada do diabo tenha êxito sobre a vida dele, Pai. Que o teu nome seja glorificado em tudo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso. Nos leva para casa em paz, que a gente tenha um bom tempo de almoço, de descanso, e que à noite todos estejam de volta para ouvirmos, sermos edificados pelo nosso coro no musical para a glória do Senhor, Pai. Continua conosco, Pai. Nos dá uma semana na tua presença, meditando na tua palavra, Pai. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Não saia daqui sem dar um abraço em pelo menos 5 pessoas, desejando a bênção do Senhor sobre essas vidas em nome de Jesus.